Muito bem-vindo, mais um dia da nossa leitura. Essa leitura que teve data para começar e que o tempo está deixando fluir. Ela vai acabar quando finalizarmos aqui a última página. Já passamos da metade da jornada. Para você que está chegando, muito prazer, Paty Santos. Estou terapeuta e trabalho muito com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento, expansão de consciência, facilitadora de autoconhecimento. Nossa, gente, tem tantos títulos, mas essa sou eu, uma pessoa em busca de sua expansão pessoal, de desenvolvimento. E vamos juntos nessa jornada, né? Cada dia um pouquinho mais. Dentre as terapias integrativas, uma que eu estou trazendo aqui, apresentando para vocês, que já fui por muito tempo cliente, é a mesa radiônica estelar. Até trouxe aqui para mostrar para vocês que eu tô falando dela, né? Nós utilizamos aqui a sabedoria maior, a física quântica, nós utilizamos pêndulo, nós utilizamos cristais, é a cura e energia, né? Tudo muito a ver aqui com a nossa conexão. Fazemos alinhamento de chakras, cuidamos, né, de todos os nossos corpos, porque a gente não é só esse corpo físico. E nessa jornada aqui com Louise Hay, ela falava muito no seu trabalho sobre esse autocuidado, sobre a gente sempre buscar formas da gente se conectar, formas da gente se curar, porque o poder, na verdade, está aqui dentro de nós. E cada dia que a gente se permite avançar um pouquinho mais, nós vamos promovendo curas, transformações, mudanças, e essas mudanças que vão reverberando para a gente e para os nossos, né? Então, para você que está aqui comigo, é uma alegria. Estamos há exatos 14 dias fazendo essa leitura, né? Nós estamos de segunda a sexta, amanhã teremos leitura e vamos aqui dar sequência. A Louise aqui está falando sobre o autocuidado, né? O nosso cuidado com o nosso corpo. Em específico, a gente chegou no tema da menopausa. Louise já estava com os seus 70 e poucos anos e ela estava vivenciando naquela época, nos Estados Unidos, esse boom de hormônios, de medicamentos. E ela veio trazer assim, o quanto é importante a gente se conhecer, se cuidar, mas sem deixar de olhar para o que tem ali de natural também, sem aquela de ir sem só, gente, meu cachorro, só um momento. Oi, Snoopy. Algumas pessoas saem da live por conta dos filhos, aqui a pessoa sai por conta do cachorro. Vamos lá, de volta. Tami, que bom que você veio. Então, as pessoas vão chegando, vão tomando seu cafezinho, seu chazinho e de volta aqui. O Snoopy é meu fiel escudeiro e ele queria entrar aqui onde eu estou. Tudo bem, Nayara? Falei que eu precisei sair por 2 segundos para pegar o meu cachorro. Às vezes a gente tá em home office com criança, aqui a minha criança vai para a escola e fica o cachorro. Mas vamos lá. A nossa leitura, retomando, a Luísa estava falando aqui na parte do autocuidado sobre reposição hormonal, sobre a nossa menopausa. E ela reforçou que menopausa não é uma doença, né? Então, para finalizar aqui, antes de ir para a cirurgia plástica, o interessante ponto de vista de Louise, ela finaliza assim: o amor cura e amar o seu corpo ajuda a criar um bem-estar. Louise Hay falava sobre também cirurgia plástica, sobre as transformações que a gente busca. E o que ela fala aqui? Não há nada de errado em se submeter a cirurgias plásticas, contanto que as razões para isso sejam válidas. Precisamos ter consciência de que uma cirurgia plástica não vai curar problemas emocionais, não acabará com a autodepreciação e nem salvará um casamento. Muitas vezes nos submetemos a cirurgias plásticas porque não nos sentimos boas o suficiente. Nunca nos sentiremos boas o suficiente se apenas fizermos uma cirurgia. A cirurgia não cura crenças. Quando observo a proliferação das propagandas sobre cirurgias plásticas, vejo uma indústria
que se alimenta da falta de autovalorização das mulheres. Olá, mulheres, muito bem-vindas. Eu já vi mulheres que se depreciavam muito e fizeram cirurgias plásticas porque acreditavam que as deixariam bonitas por causa de sua desvalorização. Elas escolheram o cirurgião errado e agora elas têm uma aparência pior do que antes da operação. Eu me lembro de uma garota linda que não tinha amor próprio. Ela sentia que ficaria bem se seu nariz fosse diferente. Então insistiu na cirurgia por razões inadequadas. E agora o nariz dela é parecido com o de um porco. O problema dessa garota não tinha nada a ver com o nariz dela. Gente, o que eu quero falar aqui para vocês? Essa semana, falando, adentrando no Setembro Amarelo, a gente vai inclusive dia 8, fica um convite, dia 8/9 vai ter uma masterclass. Vou fazer parte dessa rodada de conversa, dessa partilha. Vou trazer um exercício no final, uma prática sistêmica, mas a gente estava conversando inclusive sobre as pessoas até tirarem a própria vida por conta de aparência. E nessa roda a gente estava conversando e veio a questão de uma mulher, né? Quando ela fala assim, não faça pelo outro, pelo relacionamento. Então ela fez uma cirurgia plástica, pensando em salvar o casamento, e enquanto ela estava na recuperação, o marido tomou a decisão de ir embora. E aí ela foi e tirou a vida, porque a razão pelo que ela tinha feito não foi por ela, foi por uma outra pessoa. Então, assim, não existe motivo pequeno, grande, justificado ou não. É primeiro a parte emocional. Eu também não vejo nenhum problema quando a gente busca uma cirurgia, e eu já recorri também para algumas situações. E o que eu acredito? Primeiro, a gente se sente bem como a gente está, e a gente entende que essa cirurgia, esse reparo vai ser o quê? Um plus. Eu vou me sentir melhor ainda, mas eu já estou bem. Então, não porque, como essa moça falou, meu nariz é ruim e eu vou me amar mais se eu tiver o nariz melhor. Eu me amo deste jeito, mas com uma correção aqui em alguma estrutura, um corte de cabelo, um emagrecer, qualquer mudança que eu faça, ele vem para ampliar o que eu já tenho de melhor, não para na ausência, tá? Então vamos lá. Luíse diz mais um pouco aqui. Você não pode usar a cirurgia plástica para melhorar a sua autovalorização, porque ela vem de você. Isso nunca acontecerá. Você pode até ter uma melhora temporária. Então, em breve, surgirão os antigos sentimentos de desvalorização e você vai começar a pensar, bem, talvez se eu remover essa outra ruga e fizer isso, e o processo nunca vai terminar. Outro dia, uma pessoa me contou sobre uma cirurgia de cotovelo para ajudar quando os cotovelos ficarem enrugados com o envelhecimento. Eu disse a mim mesma, ela não falou nada para a pessoa, meu Deus, a que ponto podemos chegar? Não seria mais fácil usar roupas com mangas um pouco mais compridas? Mas novamente a mídia nos programou muito. De acordo com os publicitários, todas nós devemos ser adolescentes perfeitas e anoréxicas, sem rugas e sem carne. No entanto, não podemos colocar toda a culpa nos publicitários. Parece um pouquinho que a Luíse, né? Ela vai assim, colocando mídia, marketing, publicitários. Calma, profissionais. Ela também está falando daquele boom dos anos 90 a 2000, aquela coisa muito massiva, e era o que ela sentia, e ela partilhava os interessantes pontos de vista dela, né? Então é isso. Mas ela está trazendo aqui uma correção. Somos nós que adquirimos os produtos deles. Ou seja, tem fast food, tem industrializado. Você vai comer se você comprar. Tem inúmeras propagandas aqui na rede social, no TikTok, milhares de promessas de emagrecimento, milhares de promessas de consumo. Você vai ter se você quiser, porque o poder está na sua mão. Eu acredito que quando as mulheres desenvolverem autovalorização e autoestima, elas não se importarão com o que dizem as revistas. E então, as propagandas serão diferentes. Não permita que os médicos façam experimentos em seu corpo.
Quando usamos métodos não naturais para forçar o corpo a fazer ou ter outra coisa que em sua sabedoria ele não quer fazer ou ter, estamos procurando problemas. Não brinque com a mãe natureza. Veja todos os problemas que muitas mulheres estão enfrentando por conta de implantes de silicone nos seios. Lá nos anos 90, né? Lá naquele começo e até hoje, né, minha gente? Algumas pessoas se adaptam e outras não, né? Sejam seios pequenos ou grandes, orgulhe-se deles. Envie amor aos seus seios, combinando com afirmações positivas. Tenho clientes que já aumentou o tamanho do busto em algumas mulheres. Essa é uma boa maneira de amar o seu corpo. Amar, se amando, se adorando. Eu também acredito que o corpo é exatamente da maneira como você escolheu que ele fosse, quando decidiu vir para esta vida. Fique contente com quem você é. Acima de tudo, não altere seu corpo para agradar outra pessoa. Se as pessoas não a amam da forma como você é, elas também não irão amá-la depois que você sacrificar o seu corpo por elas. Então, se realmente quiser fazer uma retocada, seja consciente da razão por que está fazendo isso. Coloque muito amor antes, durante e depois da cirurgia. Aí ela deixa algumas afirmações. Eu me recordo disso, sabe? Afirmando que tudo estava muito bem, que mãos curativas me tocavam, para qualquer procedimento, tá? Tinha um desvio, eu precisei fazer um do desvio do septo, mama. Então, em várias situações, eu sempre emanei todo esse amor e com consciência, né? Vamos lá. Eu tenho um bom cirurgião que faz um belo trabalho. O procedimento é rápido e fácil e tudo está correndo perfeitamente. O médico está contente com a rapidez de minha cicatrização e eu estou muito feliz com os resultados. Tudo está bem e eu estou em segurança. Algumas semanas atrás, minha prima passando por um desafio familiar, né? Faz tempo que a Fátima não tá aqui, por razões muito justificadas. O esposo dela, né, com um diagnóstico de câncer, precisava fazer uma cirurgia muito delicada. E o médico foi muito claro: olha, pode ser que dê, pode ser que não dê, mas se ele não fizer, também não vai dar. Então, com toda, né, preocupação, eu falei para ela, mandei essas afirmações de Luiz e falei: vamos entregar que tudo vai dar certo. Ela falou: porque eu sei que essa cirurgia é tão difícil. Eu falei: não, vamos afirmar diferente. Com ele, essa cirurgia vai ser tão maravilhosa, vai superar expectativas. E no dia nós fizemos reiki, foi no dia 13 de agosto, já vai fazer um mês. E aí, no dia mesmo, ela falou: nossa, foram 4 ou 5 horas de cirurgia, mas os médicos ficaram surpresos de como superou todas as expectativas. Então, eu coloco isso. Às vezes vão vir mensagens contrárias, mas vai pelo seu coração. Por que acreditar que vai ser difícil com você, porque foi com todas as pessoas? Pode sim, pode ser diferente com você. E falando em câncer, vou para a parte final da nossa leitura de hoje, aqui pelo olhar de Louise Hay, o câncer de mama. O que representa? Existe um padrão consciente que tenho observado em quase todas as mulheres que têm câncer de mama. A Louise atendia, né, como terapeuta, e todos os dias muitas mulheres quase com os mesmos padrões, algumas vindas de abuso, com problema de câncer, escassez. Então era aquele perfil que muitos representavam a Louise de alguns anos atrás. Hoje a gente fala sobre persona, né? As clientes, as personas da Louise eram a Louise de um tempo atrás, por isso que ela conhecia e tinha tanta propriedade, né? E vamos lá. Essas mulheres geralmente têm uma enorme capacidade de dizer não. As mamas representam nutrição. E as pessoas com câncer de mama parecem nutrir a todos em seu mundo, exceto a si mesmas. Elas acham muito difícil dizer não. Geralmente foram criadas por pais que usavam a culpa e a manipulação para disciplinar. Agora elas são adultas que tentam agradar os outros e vivem cercadas de pessoas que estão constantemente solicitando que elas façam mais do que podem efetivamente fazer. Essas mulheres continuam fazendo esforços para os outros e dizendo sim à solicitação
que elas não querem cumprir. Elas se doam cada vez mais, até ficar sem nada para nutri-las. Aprender a dizer não pode ser bem difícil no começo. Vou fazer um parênteses aqui. Esses dias, numa live mesmo, acredito, em algum momento ou numa masterclass, várias mulheres, e no grupo, foi no grupo mesmo. Aí a gente estava falando sobre passos de autoamor e quando a gente diz sim para nós, mesmo que a gente tenha que dizer não para o outro. A grande maioria em mulheres falaram, isso é uma coisa que eu acho que nessa vida eu não vou conseguir fazer. E como a Louise Hay dizia, isso já é uma afirmação. A gente já colocou isso, a gente já decretou que não vai conseguir. E são pequenos passos, e a Louise também falava assim, às vezes a gente prefere ficar num estado assim como aqui, uma doença tão grave, tão severa, mas vai continuar seguindo os mesmos padrões, os mesmos passos. Então isso de repente pode ser um alerta, que parte de você que está tão resistente a fazer algo por você. Sim, eu também sou um perfil muito de ajudar, de fazer, e quantas vezes me deixando lá por último. Eu também estou nessa jornada. E os primeiros não foram bem desafiadores. A pessoa às vezes olha para você até brava, porque se tornou uma obrigação sua fazer. Às vezes está dentro da sua casa, o seu cônjuge, a sua mãe, o seu filho. E aí um dia você fala não, eles vão agredir, vão na agressão. Porque como assim? Que te custa fazer isso? Vão apelar para o emocional. E assim, o dizer não, como eu aprendi, não é justificar, porque às vezes a gente coloca um não e coloca, não, eu não vou, porque eu tenho isso, aquilo outro, mas olha, terminando tudo isso eu vou. Então aí já é um não sim. E na verdade o não verdadeiro é não, porque eu não quero, não, porque eu realmente não me interesso por fazer isso, não estou com vontade de ir. A gente pode falar não com amorosidade, a gente pode falar não com respeito, mas lembrando que tudo bem, a gente vai decepcionar algumas pessoas na nossa jornada. E tá tudo bem. Aprender a dizer não pode ser bem difícil no começo. Acabei de falar isso, né, minha gente? Porque as pessoas à sua volta que interagem com você se tornaram acostumadas a ouvir você dizer sim. E a primeira vez que você dizer não, elas ficam bravas. Gente, eu não tinha lido aqui, mas é tão automático. Quem nunca experimentou dizer um não e a pessoa olhou brava ou decepcionada ou fez uma chantagenzinha? Então saiba, é natural. Você pode esperar essa reação. Já alinha a expectativa. Eu vou falar não, vai fazer cara feia, vai ficar brava, mas eu vou continuar sustentando o meu não. Qualquer um que esteja aprendendo a dizer não, tem que aguentar essa raiva por um pouquinho de tempo. A primeira vez que você diz não é a mais difícil. Quando você aprende a dizer não, é muito importante que não dê desculpas. Olha aqui, ó, olha a boa aluna aqui, é isso mesmo. Porque no momento em que fizer isso, a outra pessoa vai sair ganhando. Ela sempre poderá persuadi-la. Apenas diga um simples não. Não, eu não posso fazer isso. Não mais. Não, eu não faço mais isso. Qualquer frase curta que transmita uma mensagem de não definitiva dará conta do recado. A outra pessoa, obviamente, ficará com raiva. E então, você tem de saber que a raiva dela não tem nada a ver com você. Tem só a ver com ela. Apenas se lembre de dizer a si mesma: quando eu digo não a você, eu estou dizendo sim para mim. Repita essa poderosa afirmação para si mesma. E ela fará com que você se sinta bem. Então, diga sim para você. Quando você já tiver dito pelo menos umas 3 vezes, a pessoa vai parar de pedir coisas a você, pois perceberá que você se tornou uma pessoa diferente. Você está vindo de um lugar diferente em seu interior. Então, faça um filtro, tá? Esse não aqui é para você, mulher que vira e mexe, está sobrecarregada, com vários planejamentos para sua vida pessoal, profissional, e se distrai com os nãos. Eu vou dar bem um exemplo meu aqui para finalizar aqui o nosso papo de hoje. Desde que eu comecei a adotar a prioridade da semana,
Então, a semana passada era um tema. Essa semana eu tô na semana da organização. Eu já alinhei expectativa. Eu tô na minha semana da crescente, na ciclicidade, ou seja, tô mais ativa, tô mais produtiva. Então, alinhei que eu tenho aqui um 5S para fazer no meu escritório. E todos os dias, uma meia hora, 40 minutos, isso está sendo um pouco exaustivo, porque tem muita coisa para organizar mesmo, sabe? Dando um 5S em documentos, em materiais, e enfim, né? Resumo, vira e mexe vai ter alguma coisa assim, ai, olha, você não pode levar tal coisa, né? Não posso. Não posso, essa semana não posso, porque eu já tenho um compromisso. Aí o que essa situação, se é da família, pode acontecer? Vou colocar na minha programação para outra semana, mas essa semana não. Não conte comigo, sabe? Ai, olha, vai ter um happy hour e tal. Já teve momentos que eu tava lá naquela ciclicidade, quando a gente tá querendo ficar quietinha em casa, lá na minha minguante, na nova, e eu ia com cólica, ia com dor de cabeça, sabe? Tava naquele lugar, olhando pro relógio para ver quando que ia terminar. Olha que maldade com a gente mesmo, né? E não é para falar assim, oh, não, tô na minha TPM, não, tô, não sei, com dor de cabeça. Não, tá tudo bem, não. Então, em Axis, a gente tem uma forma, sabe? Quando é leve, quando no seu coração tá leve, você diz sim. Mesmo que você tenha, hipoteticamente, que mudar algo que seria importante para você, mas de repente aquela solicitação você sentiu que não está sendo um abuso para você. Então, o que eu quero dizer? Tem que ser um sim para você, tem que ser algo genuíno para você. Não para alimentar o seu estereótipo de boazinha, não para alimentar aquela imagem que as pessoas têm de você, que você faz tudo, que você é a melhor pessoa. Você vai continuar sendo essa pessoa. Eu sou essa pessoa agradadora. E transformar isso para me agradar em primeiro lugar é uma jornada. Então eu entendo quando você fala, puxa, é tão difícil dizer não, mas eu quero te dizer de todo o coração, cada vez que não foi leve para mim e que eu consegui falar um não, dá uma sensação boa e depois as coisas vão entrando naturalmente no eixo. A palavra de hoje, eu acredito que é sim, para a gente lembrar de dizer sim para todas nós. Eu vou colocar aqui para você que chegou hoje, nós estamos lendo o livro Mulheres Poderosas de Louise Hay, todos os dias de 5 a 10 páginas. Esse aqui é o livro, um guia para uma vida de sucesso. E ela está olhando aqui todas as áreas da nossa vida. Nesse capítulo em específico, nós estamos falando sobre saúde. A gente está terminando aqui. Então, ela falou sobre a menopausa, ela falou aqui sobre o ponto de vista dela sobre plástica. E agora, finalizando, ela está dizendo sobre a questão do câncer de mama. Quantas mulheres com a doença, por conta de não saber dizer não para o outro. Então, eu quero que vocês se recordem dessa frase. Quando eu digo não a você, eu estou dizendo sim para mim. A gente não precisa ficar triste ou ficar numa energia tipo, ela ficou brava, ela ficou triste, ela ficou chateada. É sobre ela também tem os aprendizados dela. Muitas vezes essa pessoa não está fazendo por maldade, eu tenho certeza que não. É porque ela se acostumou com o que você deu de permissão para ela. E as coisas mudam, ciclos terminam, ciclos começam, e agora que hoje seja um convite para que você faça o quê? Esse novo ciclo para você. Nayara, maravilhosa, doutora Vivian por aqui, Kelly. Então, vou reforçar esse mês de setembro da consciência, do Setembro Amarelo. Veja o que está acontecendo, veja o que você pode contribuir com pessoas que nesse momento pode estar passando por alguma situação, algum desconforto, alguma tristeza pessoal, profissional, com saúde financeira. No dia, já falei no comecinho, eu vou reforçar aqui, a Kelly tá aqui, a Kelly que também faz parte dessa Masterclass, que vai ser proporcionada pela CAMI, Comunidade de Apoio à Mulher Empreendedora, qual com muita alegria faço parte, eu mais algumas colegas terapeutas também, a Kelly mediadora, vamos trazer esse bate-papo, porque falar sobre suicídio
é necessário, não é tabu. Desde adolescente ou até a melhor idade, em algum momento as pessoas passam por algum desconforto, por alguma tristeza, e isso vai como um efeito de empilhamento. Começa com um desconforto, começa depois com uma desvalorização, uma tristeza profunda, sem vontade de sair da cama, não consegue ver uma luz. Então, que a gente possa, do nosso jeitinho, ser uma chama para acender essa luz dessa pessoa, que pode ser você, que pode ser alguém que está perto de você. Convide para vir, vai ser no dia 8/9, na próxima semana, às 19h30, tá bom? Então, como que a gente pode contribuir? A gente pode partilhar informações, a gente pode estar presente no que está acontecendo, porque assim, de novo, gota, 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 do lago um oceano. Então, seja essa gota também. Então, que esse dia, né, seja abençoado, que vocês possam pegar esse dia e fazer dele o melhor até então. O poder está agora, nas decisões que você vai tomar. De repente, a sua energia não estava tão boa, mas passa deste momento que pode melhorar, né? Você pode tomar uma água com presença, você pode ir um dia maravilhoso lá fora, sentir um pouquinho o sol sobre você, você pode sentar e simplesmente pedir, se conectar com a sua crença e pedir como esse dia pode ser melhor, como pode ser o meu melhor dia até então. E espere todas as mágicas. E se você quer potencializar ele ainda um pouquinho mais, agradeça. Já começa dizendo, nossa, gratidão por esse dia maravilhoso. E aí você recebe. Bom, amanhã temos um encontro 7h45, live mais curtinha, tem um compromisso às 8h, então vamos estar aqui pontualmente 7h45 e ler o que for possível. Vamos continuar a semana que vem, às 7h45, de segunda a sexta também. Como vocês podem contribuir? Compartilha, tá aqui no Instagram também, está no YouTube. Chegou agora no nosso 14º dia, não tem problema, tá tudo salvo. A dona Aline Constante que foi lá, colocou tudo para mim. Então assim, não deixem de estar aqui com a gente. Gratidão, Deus abençoe. Obrigada, Kelly, obrigada, Nai, obrigada a todos que estiveram aqui. Gratidão.